1 Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11, está escrito: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, observem comigo o verso 7. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, 5 orientações decorrentes do fato de que o fim de todas as coisas está próxima. Primeira, tende bom senso, porque o fim de todas as coisas, diz a palavra de Deus, está próximo. Tende bom senso. Em segundo lugar, porque o fim de todas as coisas está próximo, estai alertas em oração. Em terceiro lugar, porque o fim de todas as coisas está próximo, tende profundo amor uns para com os outros. Em quarto lugar, porque o fim de todas as coisas está próximo, sede hospitaleiros. E em quinto lugar, porque o fim de todas as coisas está próximo, servi uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu. Eu quero destacar exatamente estas 2 exortações, a do verso 10, que é a quinta, e a do verso 11. Servi uns aos outros conforme, de acordo com o dom que cada um recebeu. Queridos irmãos, segundo o ensino do Novo Testamento, um crente, um cristão convertido fora da igreja é uma anomalia, é uma incoerência, revela algo absolutamente errado. Segundo a doutrina bíblica, se você quer ser um cristão bíblico, cuja vida é orientada, determinada, marcada pelo ensino do Senhor, então entenda a total impossibilidade de um cristão convertido não congregar, não estar inserido no seio da igreja e de não participar do corpo de Cristo. Quando alguém diz, eu não preciso da igreja, eu só quero Deus ou Cristo, ele está indo de encontro, não ao encontro, mas ele está indo de encontro. Ele está em rota de colisão com a palavra de Deus e, portanto, em desobediência à palavra de Deus. Por quê? Há muitas maneiras das Escrituras descrever e retratar o cristão. O que significa ser cristão? Ser cristão significa ser um servo, que traduz a palavra grega diáconos. E a exortação é servir. O verbo está no tempo presente, como tenho sempre enfatizado, que corresponde ao gerúndio em nossa língua, dizendo servindo, ininterruptamente, sem cessar. Fomos salvos para servir, para que nossas vidas sejam úteis para Deus, úteis para a igreja, úteis para o mundo. Deus nos salvou para fazer de nós servos.
seus servos. Ele é o Senhor. Por isso, servir, somos servos. E o que os servos fazem? Eles servem. Eles prestam serviços. E o texto bíblico diz servir uns aos outros. Como é possível servir uns aos outros fora da comunhão do corpo de Cristo? Como é possível servir uns aos outros desvinculado da igreja? Apenas vindo para o culto e indo embora, vindo para o culto e indo embora. Eu não me relaciono com ninguém, ninguém se relaciona comigo. Não me interesso pelos ministérios, pelos irmãos, e eles também não se interessam por mim. Isso não é igreja de Jesus Cristo. Desigrejado, que é um termo aí muito usado, é uma incongruência, é uma anomalia, uma degeneração. Isso não é bíblico. Ser desigrejado, mas dizer eu tenho fé em Deus. Os salvos servem. Paulo, escrevendo para os Tessalonicenses, ele diz como eles se converteram dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Foi com esse propósito. Não fomos salvos só para Deus nos livrar do inferno, também. Não fomos salvos apenas para receber o perdão dos nossos pecados, também. Não fomos salvos só para ter a vida eterna, também. São os propósitos da obra redentora. Uma delas é nos constituir, fazer de nós servos. Outrora, antes da conversão, éramos servos do nosso eu pecaminoso, egoísta, prepotente, que quer ser servido. Éramos servos de Satanás, sob forças espirituais malignas, como veremos hoje de noite. Éramos conduzidos, estávamos sob a influência de poderes e de forças que extrapolavam as nossas forças. Éramos servos do mundo, do poder do meio, da força persuasiva, da cultura. Mas agora, porque Ele nos salvou, nós somos servos de Jesus Cristo. E quem é servo de Jesus Cristo, serve a quem? Aos demais servos. Mateus 25 é, meus amados irmãos, uma palavra do Senhor profunda. Quando Ele descreve o dia do juízo, quando Ele se dirige aos que estiverem à sua direita, dizendo, vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está reservado e preparado desde antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, sede me destes de beber, nu e me vestistes, preso e fostes visitar-me. E os salvos dirão, quando? Quando isso aconteceu? Não lembramos. O Senhor viveu 2000 anos antes de nós. E Ele dirá, quando fizestes a um destes pequeninos, aos meus servos, fizestes a mim. E Ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, o contrário. E eles dirão, quando negamos socorro para o Senhor? Quando deixastes de fazer. Quem serve a Jesus Cristo, serve aos seus filhos. Servir aos filhos de Deus, aos servos de Jesus Cristo, é servir o próprio Jesus Cristo. Se você pega uma pessoa e você vai comprar um remédio para ela e dá, se você pega uma pessoa e leva para uma casa de recuperação, se você pega um idoso e tira a fralda suja dele e lava ele e limpa ele numa cama por amor, você está servindo. Isso é fazer, quem faz isso está fazendo por Jesus Cristo. Quando você vem aqui microfonar a igreja, quando você vem ajustar o som, é para Jesus Cristo. Servir uns
aos outros, diz a palavra. E você não pode fazer isso sem congregar longe da igreja de Jesus Cristo. É impossível. Cristo sim, e igreja sim. Quem quer a cabeça, quer o corpo. Não pode amar a cabeça e não amar o corpo. Isso é uma incoerência. Por isso, servir uns aos outros. Como? Conforme, de acordo com o dom, carisma, a capacidade, a habilidade que o Espírito Santo concede a cada crente. Aqui está um outro grande e maravilhoso ensino. A verdade, o fato de que Deus não admite um cristão fora da igreja, é que Ele, ao salvar-nos, pelo seu Espírito, nos dotou, nos deu, nos concedeu dons espirituais, dons da graça, habilidades espirituais, capacidades do Espírito, que pertencem ao Espírito e que nos foram dadas por causa dos outros. Os dons não são dados para enriquecer os receptores, os dons são dados para abençoar a igreja. Se o receptor do dom coloca aquela capacidade a serviço dos seus irmãos, os dons não enriquecem os receptores, os dons são capacidades para servir, são qualificações de Deus, para que sejamos úteis uns para os outros. Portanto, o Senhor me concedeu o dom do pastoreio por vossa causa. A razão de receber o dom não está em mim, está na igreja. Você recebeu o dom de ensinar, a razão não é você, você não ensina para saciar o seu ego, para dar um show de teologia. O púlpito não é para show de conhecimento, é para transmitir como servo a palavra. Você recebeu de Deus uma linda voz para cantar para a edificação da igreja, não é para você se autoglorificar. Todas as habilidades que temos, ou os talentos que temos, eles também procedem de Deus, porque Deus nos criou. E ao criar-nos, Deus nos deu várias vocações. Toda vocação é divina. Por isso, os talentos naturais podem ser consagrados para a utilização divina. Uma pessoa que outrora ornamentava coisas mundanas, ela pode pegar aquele talento e ornamentar para as coisas espirituais. Certa pessoa tinha o dom, tinha a capacidade dada por Deus de colocar as mãos numa pessoa e a pessoa ficar curada. Quando ela se converteu, ela perguntou: pastor, o que eu faço? Continue fazendo, mas agora em nome de Jesus Cristo. Porque não era uma capacidade maligna, não era uma operação de milagre em virtude de uma espiritualidade maligna operante. Era uma capacidade que aquela pessoa tinha, natural. Irmãos, os talentos da criação podem ser consagrados para Deus. E os dons espirituais, eles pertencem ao âmbito da redenção. Todo dom espiritual é um dom concedido pelo Espírito após a nossa conversão. São dons da graça de Deus para serem exercidos. Então, servir uns aos outros de acordo com o dom. Por que de acordo com o dom? Imaginemos que nós construiremos aqui uma casa de madeira. É distribuído serrote, martelo, plaina. Eu vou pedir para quem eu dei o serrote para martelar? Eu vou pedir para quem eu dei a plaina para serrar?
Cada um, na construção daquela casa, vai cumprir o seu papel de acordo com a ferramenta que recebeu. Ok? Então, é hora de serrar, serrar. É hora de martelar, martelar. É hora de aplainar, aplainar. Cada um recebeu uma ferramenta para usar na construção. Então, ele trabalha na construção daquela casa de acordo com o dom, a ferramenta que ele recebeu. E é isso que Pedro está dizendo: servir uns aos outros conforme, de acordo com o dom. O teu dom é cuidar de crianças, você tem dom para cuidar de adolescentes, de jovens, família, você tem dom de ornamentar, administrar, contabilidade. Quais são os dons? É preciso que cada crente descubra qual a capacidade que recebeu do Espírito Santo e servir a igreja de acordo com esta capacidade, esta habilidade. Por isso, é possível dizer: Deus não quer o crente desigrejado, fora da comunhão. Como você servirá a seus irmãos, de acordo com o dom que você recebeu, se você não estiver inserido no corpo de Cristo? O dom que você recebeu, ele ficará dormente, ele ficará inútil em sua vida. Por quê? Se você estiver fora do corpo de Cristo. Cada um recebeu. Observe a expressão, cada um, para deixar claro, não tem um cristão que não tenha recebido pelo menos um dom do Espírito Santo. Pelo menos um. Assim, nenhum de nós pode alegar não servir por falta de condições, porque Deus te deu condições para servi-lo. Se alguém servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Esse dom foi dado, e o apóstolo Paulo é mais claro, soberanamente, pelo Espírito Santo. Ele decide quais dons e quem os receberá. Não temos ingerência na escolha dos dons. Podemos, com zelo, procurar os dons, os melhores dons, que o Senhor pode outorgar-nos ou não. Mas quem decide quais dons e quem os receberá é soberania do Espírito Santo. Eu nunca esquecerei essa ilustração de Billy Graham. Ele conta que filhos e netos, uma família muito grande reunida no Natal, em torno da árvore de Natal, onde todos os presentes estavam. E ele observava que cada criança abria o seu presente, mas olhando para o presente do outro. Cada criança queria ver, para ver se o dele era melhor do que o dela. Tem muitos crentes assim, que estão com inveja dos dons. Use os dons que Deus te deu, reconheça, procure saber como Deus te capacitou. E não fique, com inveja se você não recebeu o dom A, B ou C. É soberania do Espírito, a distribuição gratuita, graciosa, de capacidades das quais nós não somos dignos, porque os dons são dons da graça, carismata, dons da graça. Se são dádivas da graça, não são dádivas do mérito. A razão para dar não é o receptor, mas aqueles a quem Deus quer alcançar, a igreja. Portanto, servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Agora o apóstolo Pedro diz assim: como eu servirei aos meus irmãos de acordo com o dom que me foi dado
e eu recebi como bons administradores da multiforme graça de Deus. Você não escolhe quais os dons receberá. Você não tem essa ingerência. Mas quando Deus, o Espírito Santo, te dá, concede e outorga um dom, você querendo ou não, tendo ou não consciência, você se torna um administrador deste dom. E essa administração é 100% sua e minha responsabilidade. Então eu não escolhi ser pastor. Esse dom na salvação em Cristo me foi dado pela graça. Agora, eu posso administrar mal e porcamente o dom, ou eu posso ser um bom administrador do dom. Eu conheci um pastor que eu precisei me hospedar com ele, e ele me disse: Jorge, esse negócio de trabalhar muito, isso não dá certo não. Ele ia de manhã um pouquinho na igreja na terça, quarta-feira ele chegava meia hora antes do culto, quinta-feira ele ia um pouquinho de manhã, sexta-feira ele não ia, preguiçoso. A igreja ficou marcando o passo durante todos os anos que ele ficou à frente daquela igreja, uma igreja com um potencial para realizar muitas coisas, mas não realizava, porque tinha um líder preguiçoso, que enterrou o seu dom, que administrou o seu dom de um modo relapso, e por isso, a obra de Deus que poderia ter progredido, não progrediu. Sabe por quê? Porque tudo que Deus põe na nossa mão tem que multiplicar. A parábola dos talentos ensina isso. Deus botou um talento na tua mão, trabalhe para que vire 2. Deus botou 5, trabalhe para que virem 10, e assim por diante. O que Deus nos dá não é para ficar estagnado, é para ir para frente. Deus colocou um ministério na sua vida, não é para o ministério acabar, não é para o ministério deixar de existir, é para ele crescer e progredir. Se andou para trás e estagnou, você enterrou o seu dom. Então, como você vai servir aos irmãos de acordo com o dom que você recebeu, como um bom administrador? Imagine, você botou um comércio, você agora não mora naquela cidade, você botou uma loja, você coloca um administrador, e depois você descobre que por péssima administração, a loja não dá lucro, falta produto, os funcionários atendem mal os clientes, e aquela loja está tendo prejuízo, porque ela está sendo mal administrada, porque ele não é um bom administrador, e é por isso que aquela loja não progride, não vai para frente. É por essa razão. Nós temos que ser bons administradores. Você não escolhe ser um administrador. Quando você é salvo, você recebe dons de Deus. Automaticamente, querendo ou não, você se torna administrador. Você é um gestor. A palavra literalmente significa mordomo. Descreve um escravo de uma grande propriedade, cujo dono entregava-lhe a responsabilidade pela administração. Ele tinha que administrar a alimentação da família, a alimentação dos escravos, a alimentação dos trabalhadores contratados. Ele administrava os bens, os negócios daquele senhor. Ele era um mordomo. E ele prestava contas da sua administração. Essa palavra aqui usada é usada em outros textos do Novo Testamento para descrever administradores e mordomos que cuidam de negócios e bens que não lhe pertencem e prestam contas aos genuínos donos. Você é mordomo, porque os dons são os dons de Deus, não são seus. Não lhe pertencem. São os dons da graça, são dons de Deus.
são dele, continuam sendo dele. Ele colocou na sua vida, mas não são seus. Ele colocou em você, não foi por sua causa, foi por causa dos demais irmãos. Então, são dons da graça. E agora você é um administrador das capacidades que Deus te deu, que você pode administrar de maneira tão relapsa, de uma maneira tão desorganizada, que ele não vai para frente. Por isso Paulo diz: Timóteo, eu te admoesto, reavives o dom de Deus que há em ti. É como se o dom fosse uma fogueira. Quem já teve lareira em casa, sabe que você tem que acender a lareira. Uma coisa é acender a lareira, outra coisa é manter aquela lareira acesa. E como você mantém uma lareira acesa? Acrescentando lenha. Deus acendeu a fogueira, Ele te deu o dom, mas a responsabilidade de manter o dom ativo, dinâmico, é sua. A responsabilidade de manter essa fogueira acesa é sua, colocando gravetos e colocando lenha. É isso que Paulo diz: admoesto-te, exorto-te, a reavives o dom de Deus que está em ti. Não deixa a fogueira apagar. Então estuda, se qualifica, aprende, exercita, cresce, melhora. Você é um administrador dos dons. Deus colocou na sua vida. Não é para você tomar posse, é para você administrar. E você precisa ser considerado um bom administrador. Como bons administradores do quê? Da multiforme, da multifacetada, da diversidade, da variedade. A graça de Deus é rica em variedade. Os dons de Deus são múltiplos. A lista de Romanos, a lista de 1 Coríntios, a lista de Efésios, não esgota a totalidade dos dons, porque as épocas mudam, a cultura muda, as necessidades são outras, e o Espírito de Deus continua capacitando a igreja contemporânea com capacidades que a igreja primitiva não precisava. Tinha internet naquela época, a necessidade de usar estas ferramentas de redes sociais que são eficazes para espalhar o Evangelho. Estas coisas existiam? Não. E o Espírito de Deus hoje capacita. Conheço o relato de missionários nossos, batistas, que estiveram em lugares na África, onde não tem médico, não tem nada. E eles que nunca tiveram o dom de curas, oravam por pessoas que ficavam... Não estou falando de gripe, não estou falando de uma dor de cabeça, estou falando de cura de doença grave, cura divina instantânea, de doença grave, Agora, é preciso, esses dons aqui em Manaus, eles são necessários. Quem decide quais dons são necessários é Deus, é Ele. Ele capacita a igreja. A graça de Deus é multifacetada. A riqueza da graça de Deus são capacidades para cuidar de crianças, cuidar de adolescentes, de juniores, de idoso, cuidar de drogados. Quantas necessidades! E para todas elas, o Espírito Santo capacita. Bons administradores da multiforme graça de Deus. Queridos irmãos, é muito importante entender isso. Eu vou então parar aqui e vou continuar de noite no versículo 11, porque o nosso horário, e nós precisamos passar a pesquisa. A pesquisa para que você diga assim: eu quero
servir. Lá não vai estar escrito Instagram, não vai estar escrito aí na pesquisa Facebook, mas você pode dizer: eu quero atuar na área de redes sociais. Se não estiver escrito como você entende que Deus te capacitou, escreva com sua mão, dizendo: eu quero servir a Deus nessa área. Então, antes de passar essa pesquisa, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos agora e diga: Senhor, eu te amo e eu vou cuidar do teu rebanho. Eu te amo, eu vou pastorear os teus cordeirinhos. Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou. O Senhor me fez seu servo. O Senhor não veio para ser servido. O Senhor veio para servir. Senhor, obrigado, porque o Senhor me capacitou. E eu quero servir aos meus irmãos. Eu quero servir ao mundo perdido o Evangelho. Deus, eu tenho sido um péssimo administrador das capacidades que o Senhor me deu, porque eu não tenho usado. Ou eu tenho sido relapso. Eu sou professor da EBD, mas eu fui estudar lição ontem à noite, porque eu acho que falo bem, e eu hoje cheguei diante da classe, não é? E eu saí do assunto da revista, porque eu não dominava a lição, e fiquei falando abobrinha na sala. Não é? Ó, Senhor, desculpa, eu não cantei direito, desafinei, porque nem a letra do hino eu decorei, porque eu estou exercendo, não é, os meus dons de qualquer maneira. Então diga: me perdoa, eu quero ser um bom administrador de tudo que o Senhor me deu. Ore agora a Deus nesse momento.